Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Bruno e essa é uma aula rápida de como importar contatos e leads, tá bom? Então vamos lá. Primeiro nós vamos importar contatos. O que que você vai fazer? Coloca o mouse em listas, contatos, três pontinhos. Opa, deixa eu ver se minha câmera não está em cima. Deixa eu colocar a câmera aqui embaixo. Listas, contatos, três pontinhos e importar. Na hora que você clica em importar, você vai baixar um exemplo. Baixou um exemplo, é muito simples. Abre o Google Sheets, clique em arquivos, abrir, e você vai fazer o upload desse arquivo que nós acabamos de baixar. Sendo feito o upload, pessoal, agora é muito simples, tá bom? O que que nós vamos fazer? A gente já vai começar apagando todos aqueles campos que nós não temos interesse. Então, função eu apago, usuário responsável eu apago, contato criado, contato por eu apago, telefone comercial residencial eu deixo só o comercial, telefone comercial eu deixo, residencial eu apago, celular eu apago, e-mail pessoal eu apago, nome da empresa eu deixo, em alguns casos. O restante para cá, pessoal, você pode apagar tudo, tá bom? Porque isso aqui a gente nunca vai utilizar. Eu só deixo o que é realmente necessário. Excluir essas colunas, agora vai ficar somente as colunas que eu uso. Nome completo, telefone comercial, e-mail comercial e o nome, tá bom? Bruno, por que telefone comercial e e-mail comercial? Esses são os que já vêm por padrão, então eu deixo eles. Mas às vezes eu coloco o telefone pessoal aqui no comercial, isso aqui é só uma nomenclatura. O que que eu vou colocar também, pessoal? Primeiro nome. Primeiro nome. Bacana? E aí você pode fazer alguma fórmula ou colocar os primeiros nomes. Christian, John e Brian. Beleza. Agora aqui eu vou colocar os telefones. 11, colocar qualquer número. Deixa eu fazer aqui umas mudanças aqui. Então, beleza. Agora já criei. Os e-mails já tem também, tá bom? Gmail.com e o nome da empresa já tem. O que que você vai fazer agora? Muito simples. Arquivo, baixar, baixa como Excel. Aqui em contatos, você vai carregar arquivos, você vai subir o arquivo que você acabou de baixar. Agora, pessoal, o que que nós vamos fazer? A gente vai fazer a referência. Então, nós vamos pegar e referenciar os campos que nós criamos. Clique em não importe a primeira linha, porque ele pega como... Clique em não importe a primeira linha, porque ele pega o cabeçalho. Nome completo, já veio o nome completo. Primeiro nome, eu vim aqui em contato, nome. Telefone comercial já referenciou. E-mail comercial, vou descer um pouquinho e vou colocar em e-mail comercial. E nome da empresa, eu coloco desce um pouquinho e coloco empresa, vamos achar, nome, ID, sobrenome, usuário, telefone, desce mais um pouquinho e aqui, nome da empresa. E e-mail comercial, eu coloco e-mail comercial. Prontinho, pessoal. Agora essas pessoas já estão referenciadas. Eu vou criar uma tag, importados, e vou colocar em próximo. Por que que eu não atualizo dados existentes, pessoal? Porque às vezes pode ser que duplique os contatos. Então eu sempre uso para criar novos. Eu vou colocar em próximo. Importando os contatos. E se eu sair, eu já vou ter aqui os três novos contatos que nós criamos. O que que eu vou fazer? Eu vou tentar atualizar esses contatos para você ver. Atualizar, como funciona? Você vai ter que copiar, criar uma nova coluna com ID do lead. E o ID do lead, você vai colocar o ID. Como que eu pego o ID? É esse código aqui, ó. Então, Brian Huffman, eu coloquei o ID do lead. Agora, o que que eu vou fazer? Vamos testar só atualizar o Brian Huffman. Eu vou mudar o nome dele e o telefone dele. Vou aqui em baixar e agora eu vou fazer uma importação desse último arquivo que eu baixei. ID do lead e agora vamos fazer uma atualização. Vamos ver se ele vai atualizar. Importados com sucesso, ocorrido, vamos ver o que que ele fez. Ó, ele não pegou o Brian Huffman, ele criou um novo Brian Huffman. Vamos tentar de novo? Ver se deu algum erro.
Eu quero atualizar. É isso, pessoal, um dos motivos de eu não atualizar, tá bom? Mesmo eu referenciando pelo ID do lead, já tentei referenciar por nome, por número, não funciona muito bem a atualização. Então eu utilizo importar somente quando eu quero criar, tá bom? Agora vamos fazer com leads. Leads é semelhante. O que que eu vou fazer? Venho aqui em todos os leads, venho aqui em três pontinhos e importar. Eu vou baixar o exemplo, que o exemplo do lead é outro, venho no Google Sheets, abrir e eu abro o exemplo que eu criei. Pessoal, já de começo a gente vai fazer aquela limpa de coisas que a gente não usa. Então, título, venda, usuário responsável eu tiro, criado eu tiro, tiro, tags eu deixo. O usuário é bom caso você tenha muitos usuários e já queira redirecionar, mas eu tiro, eu faço depois o redirecionamento. Criado, nota eu tiro, status eu deixo, nome completo eu deixo, nome da empresa eu deixo, cargo eu tiro, endereço eu tiro, website eu tiro, telefone eu deixo e deixo também o restante, só o e-mail. Eu já apago essas linhas que a gente não utiliza, tá bom? O que que eu faço agora? Agora a gente vai começar a organizar. Status do lead é a etapa em que ele está. Você joga para o final e cria uma nova de funil. Funil de vendas, que é o funil que ele vai ser instalado. Agora, pessoal, essas últimas duas partes são muito importantes, porque eu tenho que copiar exatamente o nome do funil e o nome da etapa. Automatize para a gente copiar o nome do funil e o nome da etapa. Clique em Automatize. Copio aqui o nome do funil, tem que ser exatamente igual, pessoal. E agora eu quero que seja criado na etapa de contato inicial. Não, eu vou colocar em Offer Made. E eu quero, coloco o nome Offer Made. Bruno, eu tenho outros campos, como que eu faço? Você coloca exatamente o nome dos campos e cria novas colunas. Então vamos lá. Coluna esquerda, na verdade eu quero coluna direita, a direita e a direita. Eu tenho hoje aqui três campos criados: origem, fonte e observação. Pessoal, campos de seleção, você costuma colocar os que você já tem, tá bom? Então, tem orgânica, tráfego e captação artigo. Vamos lá, esse aqui eu posso pagar. Orgânica, tráfego e, opa, tráfego e captação ativa. E fonte eu tenho Instagram, Facebook e Google. Google. Pessoal, meu campo de observação é um texto longo, então eu posso escrever muitas coisas aqui. Eu vou fazer exatamente aqui no campo de referência. Esse eu vou colocar pouca coisa, esse eu vou colocar pouca coisa, e esse eu vou colocar quebrando linhas. Depois que eu fiz isso, pessoal, a parte mais difícil já está pronta. O que que você vai fazer? Arquivo, baixar. Só antes, ver se está tudo certinho. Se o título é esse que você quer, o título e o nome você coloca o mesmo. Se o valor é esse, as tags são essas, o nome da empresa, o telefone, e-mail, porque isso tudo depois a gente vai utilizar. Clique em baixar, aí você vai no como agora, clica lá em três pontinhos e importar. Carregar arquivo, carrega o arquivo que você fez. E agora o que que nós vamos fazer? Agora a gente vai referenciar. Título do lead, eu vou descer até lead título. Venda, eu vou descer até lead venda. Tag, eu vou descer até lead tag. Opa, lead tag. Nome completo já está nome completo. Nome da empresa já está nome da empresa. Telefone comercial já está. E-mail comercial já está. Funil de venda, eu desço até lead. E aí, funil de venda. Lead status, eu desço até lead status. Tá vendo que os nomes nós já colocamos iguais? Ele já cria, tá? Já referencia igual. O porquê eu falei que nós costumamos colocar igual, pessoal? Porque se você não tem igual e já quer criar, você só coloca adicione itens automaticamente. Se o item não tiver, ele já adiciona. Tá bom? Eu vou criar uma tag agora de importados. Eu não quero atualizar, nem salvar, eu vou só dar um próximo. Quando eu dou o próximo, e eu clico no xizinho, prontinho, pessoal.
Você já criou os leads na etapa que você selecionou com todos os campos que nós já colocamos. Você viu que o origem não foi? Provavelmente eu devo ter colocado alguma coisa errada na primeira origem. Vamos ver. Orgânica. Aqui eu coloco tráfego. Vamos ver o porquê não foi? Captação ativa. Ó, tá vendo que eu escrevi errado? Então ele não colocou porque eu não ativei aquela opção para criar. Tá bom, pessoal? Essa foi mais uma aula rápida de como nós importamos os contatos. Um abraço, até mais.